Hoje eu quero conversar sobre a expectativa de que se o outro mudasse, a nossa vida seria muito melhor. Não seria? Diz. Seria, não seria? Se ele fosse mais carinhoso, mais compreensivo, se a minha família me entendesse mais, se o meu chefe fosse um bom líder, com certeza tudo na minha vida teria sido resolvido. E eu entendo muito isso, tá? Porque parece que a mudança do outro nos traz paz, não é? Não seria muito maravilhoso se todo mundo mudasse e servisse aos nossos caprichos? Seria um mundo perfeito ainda para nós, mulher. Se ele pedisse desculpa, eu conseguiria seguir em frente. Se fulano mudasse o comportamento, com certeza a gente ia se dar bem, a gente poderia ser amigas para sempre, eu poderia namorar também para sempre. Mas eu vou te dizer algo que talvez essa seja ou a mais difícil de aceitar na vida adulta, que é não controlamos a mudança do outro. Pum! A gente pode conversar, a gente pode explicar, a gente pode, assim, ó, desenhar, pegar um caderno. Ai, agora vai muito processo. Mas pegar um caderno e dizer assim, fulano, se você for para aqui, for aqui, for aqui, for aqui, fazer tal coisa, vai dar tudo certo, o resultado vai ser isso. Mas ninguém muda, mesmo a gente explicando, desenhando, porque a gente quer que a pessoa muda, gente. E isso dói, tá? Dói muito. Mas a mudança não vai acontecer só porque eu desejo que você muda. O outro, ele só muda quando o comportamento dele tem consequências. E eu me lembro com isso do meu primeiro dia de faculdade, na minha primeira aula. Não sei se foi na primeira aula, acho que foi, mas foi no primeiro dia de faculdade, uma professora da área da psicologia social falou o seguinte: que ninguém muda por ninguém, mesmo que a pessoa quer. Ninguém muda por ninguém, a pessoa só muda se o comportamento que ela faz não é mais benéfico para ela. Na verdade, ela falou muitas coisas esse dia, tá? Principalmente que eu sempre quis pegar o sobrenome do meu marido quando eu casasse. Mas quando ela falou que a gente só dá o nosso nome para aquilo que é da gente, eu nunca mais quis pegar o sobrenome do meu marido. Mas bom, voltando. E essa reflexão que ela faz, que as pessoas só mudam se o comportamento não for mais prazeroso para elas, isso abre um leque de uma grande reflexão, né? Porque eu preciso começar a me perguntar o seguinte: o que eu faço se essa pessoa não muda o comportamento que tanto me incomoda? Em vez de ficar me perguntando assim, como que eu faço para a pessoa mudar? Porque se o comportamento não gera nenhuma consequência para ela, quer dizer que ela não vai mudar. É zero mais zero igual a zero. A gente, principalmente mulher, a gente é domesticada, é isso mesmo. A acreditar de que se a gente explicar, o outro vai mudar. Se a gente tiver paciência, o outro vai mudar. Se a gente ser menos braba, o outro vai mudar. Que a gente precisa orar mais, seguir o Senhor, porque a partir disso o Senhor vai transformar o coração de Ciclano e Ciclano vai mudar. E sabe, eu defendo que conversa ajuda, tá? E realmente ajuda. Mas existe um momento em que a nossa conversa deixa de ser uma comunicação e ela passa a ser um controle sobre o outro. Porque muitas vezes a gente já explicou, já desenhou, já fez isso, já fez aquilo e o outro não muda. E com isso precisamos reconhecer algo que às vezes a gente não quer reconhecer. O problema, às vezes, não é falta de explicação, é falta de consequência. Soa forte, né? Mas a ideia não é que limite soe como uma ameaça. Limite é responsabilidade, é você entender o que. Eu entendo por que você reage assim, mas eu também preciso entender o quanto esse reagir assim me machuca. Porque a liberdade de escolha não existe só no outro, existe em você também. Se você já pontuou, já explicou, já falou várias vezes para Ciclano, e Ciclano resolve ligar o Let It Go para você, você precisa também entender. Se fulano não mudar, quem tem que mudar sou eu. Porque a pessoa tem o direito de não mudar, ela tem o direito de não mudar. Mas eu também tenho o direito de pegar minhas coisas e ir embora. Eu não preciso ficar esperando a minha vida inteira o bonitão, ou a bonitona, ou a minha família amadurecer pra, sabe, viver bem. E com isso eu me lembro muito de uma frase, tá? Que diz o seguinte: as pessoas querem mudar todo mundo, mas elas não querem mudar a si mesmas. E acho que essa frase é muito verdadeira, porque assim, às vezes a gente passa o casamento, a amizade, os nossos dramas familiares esperando que sempre alguém mude. Mas você já tentou mudar você primeiro? Você já tentou mudar os seus comportamentos? É difícil, não é? Porque mudar não é só decidir, e é por isso que ela fala que a gente só muda o comportamento se tiver consequências que não correspondem à nossa expectativa. Porque mudar não é apenas decidir. Quantas vezes você diz que segunda-feira você vai começar a dieta, você faz uma semana e depois você volta ao mesmo padrão? Porque mudar existe o quê?
responsabilidade, escolhendo aquilo todos os dias, mesmo você não querendo. É repetir, é sustentar. E aí, eu te digo, e aí você aí sonhando que alguém vai mudar só porque você quer, só porque te ama. Brincadeiras à parte, mas com isso existe uma metáfora que eu gosto muito, que é sobre o jardim, que diz o seguinte: você pode preparar a terra, você pode regar, você pode fazer tudo que está dentro do teu controle, mas você não consegue puxar a planta para cima e, como é que eu posso dizer, obrigar ela a vencer. Você não pode literalmente obrigar uma planta a nascer se ela não quiser nascer, entendeu? Você pode fazer tudo, você pode dar o melhor sol, a melhor água, as melhores vitaminas, preparar o melhor solo da face da terra, mas se a planta resolver não nascer, ela não vai nascer. Você não pode controlar se ela vai nascer ou não, mas você pode só dar um bom terreno para ela poder se desenvolver. E a gente esquece, mas com as pessoas são iguais. Você pode dar tudo, mas mesmo assim a pessoa pode escolher não mudar. Ela pode escolher não te valorizar. Isso é muito frustrante porque às vezes a gente enxerga potencial, a gente consegue olhar, nossa, isso daria muito certo. Mas potencial é só uma possibilidade. E possibilidade, ela só gera algo se tiver constância. Se não tiver constância, se não tiver um querer muito mais forte, não vira nada. E com isso a gente pode concluir o quê, né? Que o amor sozinho, ele também não sustenta algo. Que só você não pode sustentar algo. E com isso, muitas vezes, você vai precisar reconhecer que o quê? Que você pode amar a pessoa, você pode querer que ela mude, mas que vai chegar algum momento que você vai precisar reconhecer que talvez essa pessoa ela não está disposta a mudar, mesmo que ela te ame, mesmo que ela faça 500 mil declarações por você, porque amar e mudança nem sempre andam lado a lado, mas mudança e perca sim. E para mim mudar, eu sempre vou precisar perder algo. E a grande questão é que às vezes as pessoas querem mudar, mas elas não querem perder algo. Eu acredito que a gente pode muito fazer uma reflexão sobre relacionamento. Por exemplo, existem muitas pessoas que querem namorar, casar, ter filhos, mas elas não querem abandonar a vida de solteiro. E elas podem literalmente amar a parceira, mas elas não querem abandonar. É muito bom ter a parceira e ter várias opções. Mas mudar e estar dentro do papel envolve só escolher a parceira. E muitas vezes não é isso que as pessoas querem. E isso eu digo tanto mulher quanto homem, tá? Porque o problema do mundo não são só os homens. Eu tô refletindo cada vez mais que são as mulheres. Mas bom, se você quer, se você tá aqui no vídeo, você quer que alguém mude, começa mudando você primeiro. E por que que você diz isso? Eu tenho provas. Eu atendi uma pessoa no consultório, não uma, tá? Eu tenho várias, mas eu vou contar de uma pessoa em específico. Que ela queria muito que tal relação mudasse, nem era amorosa, era familiar. Ah, eu quero muito me aproximar de fulano, mas fulano é muito difícil, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque se fulano mudasse, fulano conseguiria me ter mais perto, mas como fulano não muda, eu não quero saber dessa pessoa. E uma das reflexões que eu fiz com ela foi o seguinte: que tal a gente começar a mudar você primeiro? E durante o processo terapêutico eu fui ensinando o que ela? A colocar limites, a se posicionar, aprender a dizer não, aprender literalmente a verbalizar o que ela gostaria que acontecesse. E sabe o que aconteceu? A pessoa mudou, porque a partir do momento que você muda, você obriga o outro também a mudar. E eu fico super feliz que a pessoa mudou, né? Porque se a pessoa não mudasse, eu com certeza seria responsabilizada por algo, porque, como eu falei, a gente tem dificuldade em assumir responsabilidade pelas nossas escolhas. Mas, bom, o que eu quero dizer para você com isso? Quando você muda, você obriga o sistema inteiro a mudar. É por isso que a gente mudar o ambiente é muito desafiador, porque o ambiente sempre vai querer nos colocar no mesmo lugar. Mas se você começar aos pouquinhos, se posicionando, falando, aos poucos você vai obrigar a pessoa a mudar ou ela sair da sua vida, entendeu? E talvez esse seja o preço que a gente precisa pagar, sabe? Poxa, eu tô mudando, eu gostaria de ter tal coisa, fulano não quer. Então assim, fulana, Cris, você tem duas opções. Ou você melhora para estar comigo, ou você não vai mais fazer parte da minha vida. Mas a gente não quer fazer isso, né? Muitas vezes a gente só quer que a pessoa mude e a gente fica ali, ó, muda, porque eu quero ficar com você. Muda, porque eu quero ficar com você. Enquanto a gente deveria estar se perguntando se fulano não mudar, o que eu vou fazer? Se ele não mudar, eu consigo ficar aqui no mesmo lugar? Se ele continuar só sendo quem ele quer ou ela quer no mundo, eu consigo tolerar esse tipo de comportamento? Porque se eu não consigo, quem precisa ir embora sou eu. Dói, tá? Dói ter esse posicionamento, mas liberta. Porque quando você deixa
de ficar montando estratégias, se reorganizando para como é que eu posso fazer a crise mudar, você começa a mudar. Se a crise mudar, o que eu vou fazer com isso? Muda tudo. Você fica liberta. Só que toda liberdade ela tem um preço. E isso é desafiador. Mas isso também tira você da ilusão de que a sua vida só vai dar certo. As coisas que você quer só vai acontecer se o outro mudar. Então, antes de eu terminar esse vídeo, eu quero te fazer 4 a 5 perguntas. A primeira é: eu já comuniquei com clareza aquilo que me machuca? Essa pessoa está demonstrando mudança real ou ela só está prometendo que vai mudar e nunca muda? Qual que é o limite que eu tenho que eu não sustento? Porque eu sempre penso assim, gente, se um dia for para você ameaçar alguém, cumpra. Porque aquele dia, se você não cumprir, você perdeu o respeito. A partir daquele dia em diante, a pessoa passa a cagar na tua cabeça. Se você dissesse assim, fulano, se você não vir comer agora, eu vou tirar o prato da mesa. E fulano não veio comer e você deixa o prato na mesa, pode ter certeza que a pessoa vai entender, ai, fulano só fala e nunca faz nada. Se você diz que você vai tirar o prato da mesa, você tira o prato da mesa, mesmo que isso doa o seu coração. A outra pergunta é: o que eu estou esperando que o outro faça por mim, que talvez eu preciso fazer por mim? Porque a mudança que você tanto quer no outro está em você. Porque você pode oferecer um jardim, uma floresta, mas você não pode obrigar ninguém a florescer. Forte, né? A gente se vê no próximo vídeo.